Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre uma coisa importante que você procura. Uma ferramenta para você viver com mais qualidade de vida, de forma mais saudável, mais realizada. Seja para você como um alto uso para os teus familiares e também, se for o caso, para os teus pacientes. Presta atenção nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou começar contando uma história. Quando eu era pequena, eu tive muitos problemas de refluxo, gastrite, e isso foi se desenvolvendo até a minha adolescência e a fase adulta. E eu me recordo que a minha nona, ela fazia sempre muitos chás para mim, e a minha avó, a mãe da minha mãe, ela preparava um suco de batata crua. E eu lembro que eram sempre as únicas coisas que me aliviavam, que me tiravam aquela dor, aquele desconforto. A minha mãe fez várias tentativas de tratamentos alopáticos e nunca teve resultado. Para mim, eles nunca funcionaram. Eu lembro que eles picavam em vários pedacinhos minúsculos para eu conseguir engolir e sempre me fazia mal. E mesmo que eu não gostava do sabor do chá ou do suco de batata, eu conseguia tomar porque eu sentia muito resultado. Então, desde pequenininha, eu tive muito contato com a natureza. Eu fui introduzida muito cedo, então eu nunca duvidei dos poderes e da força que a natureza tem para nos oferecer. Muitas pessoas não sabem, mas mais de 60% do que tem dentro das medicações nas farmácias vem de plantas medicinais. Vocês sabiam disso? É feita a extração de compostos químicos de plantas e é feito os medicamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. A famosa morfina vem de uma planta chamada papoula. E aqui eu poderia listar várias outras plantas conectadas com medicamentos para vocês. Muitas vezes você acha que só o medicamento alopático tem efeito, sem saber que por trás dele tem as plantas, toda a natureza. Então, por que conhecer a aromaterapia te faz ter uma vida mais feliz, mais saudável, sem ter que recorrer à indústria farmacêutica, aos medicamentos alopáticos, por qualquer coisa que você sente? Primeiro, não há nenhum problema com as medicações. Elas são muito importantes e elas são necessárias em muitos casos, em muitos momentos da nossa vida. Eu sou muito grata a todos os cientistas e profissionais que se dedicam a isso. Mas eu quero que vocês pensem. A tecnologia dentro da medicina só aumenta a cada dia. E era para as doenças estarem diminuindo, para as pessoas estarem menos adoecidas. Mas não é isso que está acontecendo. As coisas só pioram. Os dados são alarmantes e eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. Quando as coisas não estão dando certo, quando elas não estão dando resultado, a gente precisa parar, olhar e se questionar. E fazer algo diferente do que está sendo feito. Existem vários dados trazidos pela Organização Mundial da Saúde. Vai aparecer uma foto aqui já para vocês, eu quero que vocês vejam. Existe aproximadamente 322 milhões de pessoas depressivas no mundo. Olhem só essa reportagem aqui no Brasil sobre ansiedade. Como eu falei, os medicamentos são importantes, mas eles estão resolvendo o problema? Não. Sabem por quê? Porque eles não atuam na consciência, eles atuam apenas no nível físico. Essa é a diferença do medicamento alopático e do uso dos óleos essenciais. Os óleos essenciais são extrações puras das plantas e as plantas produzem no seu metabolismo secundários compostos químicos que vão atuar no nosso organismo, trazendo benefício fisiológico, mas também nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no nosso estado de espírito. E se você tem depressão, ansiedade, insônia, qualquer problema que seja físico, emocional, psíquico, não adianta você só recorrer à parte química. E olha que lindo, olha que mágico, o óleo essencial, além de ter a parte química, a sua sinergia química, ele vai atuar na tua consciência, porque ele vai fazer você ter um trabalho de autoconhecimento, de você se perceber, de você olhar para outros lados e aspectos que a medicação não faz. Isso não quer dizer que você deve parar de tomar medicação e abandonar os tratamentos. Muito pelo contrário, como eu falei, ela é necessária e importante. Mas ela deve ser feita com responsabilidade. E será que isso está sendo feito?
Não é o que acontece dentro da realidade que eu recebo no consultório. De pessoas que chegam com diagnósticos e diagnósticos, medicamentos e medicamentos. Você já escutou aquela pessoa que fala, eu tomo omeprazol há 10 anos? Ou aquela pessoa que fala, eu tomo antidepressivo há 30 anos? E aí eu pergunto para essa pessoa, por que você está tomando esse medicamento há tanto tempo? Ele resolve o teu problema? Porque se ele resolvesse, não era para você ainda estar tomando. Você depende dele para viver. Por quê? Porque ele não trata a causa. Ele trata o sintoma. Ele faz com que você não sofra o sintoma. Mas a raiz do problema, não. Quando você opta por uma prática, por uma ferramenta que tem toda uma composição química riquíssima, que vai te trazer muito mais uma mudança de vida, uma nova consciência, mudanças que precisam ser feitas, de fato você vai ter resultados. Quantas e quantas vezes eu escutei no meu consultório as pessoas falando, Grazi, por que eu não te conhecia antes? Por que eu não conhecia a naturologia antes? Eu tô há tantos anos fazendo isso sem ter resultado. E não é o meu trabalho, não é a minha pessoa, mas é aquilo que eu uso, é o conjunto de tudo para que você possa criar o teu processo de cura. Conseguem entender a diferença? Fazer o uso dos óleos essenciais com conhecimento, com segurança, com consciência é ter muito mais que benefícios físicos, mas é mudar a tua vida, ter um novo olhar, uma nova perspectiva daquilo que você está vivendo. E quando você começa a fazer uso dos óleos essenciais com essa consciência, você começa a perceber a importância do autoconhecimento, de olhar para dentro de você, de ser responsável, de ser adulto. As pessoas estão há anos tomando medicações sem ter soluções. E vocês sabem por quê? A indústria precisa que essas pessoas dependam dela para que ela continue a lucrar. Não é lucrativo para as indústrias que você se cure. Quanto mais você continuar doente, melhor para quem está vendendo o produto. Isso é duro e muito triste de dizer. E eu falo isso com embasamento. Eu estudo sobre isso, eu leio sobre isso, eu investigo sobre isso. São informações duras, mas importantes para a gente fazer mudanças na nossa vida. Bom, se você gostou desse conteúdo que eu trouxe para você, tem muito mais, tá? E é por isso que eu trouxe esse meu treinamento, esse meu mini curso gratuito. É só vocês acessarem no link aqui embaixo. É a união de todos os estudos que eu tenho feito nos últimos anos e toda a minha experiência dentro da aromaterapia, dos óleos essenciais. Se você fosse comprar agora, esse curso ia custar muito caro. Então aproveita, gente, ele tá gratuito. E são para as pessoas comprometidas, que querem de verdade aproveitar esse conteúdo, para melhorarem suas vidas e poderem ajudar de alguma forma aquelas pessoas que vivem ao seu redor. Se você é comprometido, eu te espero com todo o meu amor. Ah, e eu quase esquecendo, os primeiros 50 inscritos vão receber o nosso e-book gratuito, que foi feito com muito amor. Um beijo!